Oi, agora sim. Dá para ver tudo bem aí? Beleza, a tela do PowerPoint tá na tela. Tranquilo. Ô, gente, boa tarde, então. Vou começar a apresentação aqui. E na introdução eu procurei pegar um pouco daquelas partes das aulas teóricas, da aula do professor Bracarins, para citar um pouco as vantagens da programação offline. E aí os tópicos são praticamente em ramos, né? Que não há necessidade do contato direto com o manipulador. Então, no caso da compra de um robô por uma empresa, não existe, na verdade, a necessidade do robô estar no espaço. E permite a predição de trajetórias, possíveis problemas de conflito com o espaço de trabalho, previsão de colisões, e permite também agilidade ao processar tarefas, mesmo que o robô ainda não esteja no espaço físico real. Então, seguindo o objetivo proposto do nosso trabalho, que era simular a tarefa envolvendo a cooperação entre robôs, né, eu propus aqui, na verdade, um tema parecido ao do André, que era também mais ou menos o tema da disciplina, né, de fazer a união de duas peças por meio da soldagem robotizada, né, que envolve um pouco tanto a robótica quanto a parte da soldagem, foi mais ou menos o que a gente viu na disciplina, considerando aí que os procedimentos necessários seriam o posicionamento das duas peças, a fixação das duas em uma posição suficiente para executar o processo e o procedimento de soldagem propriamente dito. Bom, para isso, eu selecionei dois tipos de manipuladores. Esse primeiro da ABB, com 6 graus de liberdade e 6 eixos, uma carga máxima de 3 kg, é um robô bem pequeno, principalmente se considerado os outros robôs existentes no robô DK. E essas informações aqui, o alcance de 580 milímetros, a repetibilidade de 0,01 milímetro e a massa de 25 kg, todas as informações extraídas do próprio robô DK. E esse robô Kuka também, que apesar de ser maior que o robô da ABB, também pequeno relativamente, né, quando comparado aos outros do robô DK, que tinham capacidades muito maiores, também com o mesmo número de graus de liberdade de eixos do robô da ABB, e esses dados aqui um pouco maiores, né, a carga máxima de 10 kg, a massa de 52, um alcance de cálculo de quase 1 metro, né, aí já consideravelmente maior, que foi importante para a minha aplicação, e uma repetibilidade de 0,03 milímetro. Bom, eu fiquei dentro do software mesmo, não fiz importação de peças de CAD, e aqui eu listei as ferramentas que eu utilizei, a pinça, do próprio RoboDK, a pinça aberta, né, modelo aberto, a tocha para executar a soldagem, a mesa e o cubo que eu utilizei para simular uma peça no processo que eu idealizei. Bom, uma solicitação, né, que foi avaliar o volume de trabalho, e aí eu corroboro o argumento do André, que inclusive ele que me tirou essa dúvida também, até agradeço, e o professor Fagner também. Eu cheguei a perguntar isso na aula sobre a consideração do volume de trabalho do robô, com e sem a ferramenta, né? Obviamente, com a inserção da ferramenta, ele vai aumentar esse volume, mas inicialmente a consideração do programa tinha sido apenas o volume de trabalho do manipulador. E ao manusear com as ferramentas na ponta já, eu percebi que algumas vezes ele não incluía, ele não considerava esse volume de trabalho adicional em virtude da ferramenta. No próximo slide, que vai ficar mais claro, ele tem essa, não sei se dá para ver vocês aí, eu estou apontando aqui com um pointer, ele tem essa diferença relativamente pequena em relação ao volume de trabalho do manipulador e com a peça inserida nele, mas que, na verdade, eu não sei se ele reproduz fielmente, como o André mencionou na apresentação dele. Então, foi esse o meu programa, né, o espaço de trabalho, e uma descrição bem simples, na verdade, das tarefas dos robôs. O Kuka posicionou as duas peças e fixou para permitir o processo de soldagem, e aí a intenção era, o que eu tinha pensado inicialmente pelo menos, era simular um processo industrial, talvez uma recepção de duas peças para a posterior soldagem das mesmas. O robô, eu chamei aqui de ABB1, ele iria soldar duas arestas da nova peça,
e o ABB2 iria soldar as outras duas arestas. E aqui já antecipando uma consideração final minha, né? Eu sei que os comentários do professor Bracarense, professor Fagner e até do Emerson naquela tarefa, na palestra que ele nos passou, que talvez esse seja um poder muito grande, né, para executar uma tarefa relativamente simples, né, demonstrado aqui no programa, mas aqui a intenção era meramente educacional, né, eu entendo a inviabilidade de se utilizar 3 robôs, né, para executar uma tarefa relativamente simples, mas como aqui o objetivo era mais relacionado ao aprendizado do software, aí eu achei interessante, né, poder fazer isso até para aprender um pouco mais das tarefas. Então, passando aqui o resultado que eu obtive, só fazer uma rápida descrição da minha árvore aqui de comandos, né? Eu criei um plano de referência aqui, um para o robô maior, plano de referência para as mesas, as 3, plano de referência para os cubos, que eu simulei como se fossem as peças, e esses planos de referência final seriam relativos ao posicionamento do robô Kuka em relação a cada um dos cubos, para que ele fizesse a operação de pegar, propriamente dito. Esse programa eu achei num tutorial do YouTube, o André até falou num tutorial que o professor ensinou, e realmente isso aqui é muito útil, que ele restaura a posição inicial, todas as minhas P0 que eu considerei, aqui eu não coloquei porque não ia caber, mas dentro desses programas aqui tem várias posições iniciais e intermediárias, e esse restore é muito importante para que a gente não tenha o retrabalho de ajustar manualmente a posição dos manipuladores e, no meu caso, dos cubos também. Esses programas aqui são todos do robô laranja, né? Eu chamei aqui de laranja depois do robô Kuka, que era o pique, né? Para ele literalmente vir para cá e pegar este cubo, colocar em uma posição final. Depois o pique 2 para pegar o outro cubo e colocar na posição final sobre o cubo, né? Então eles ficariam um sobre o outro. E aqui o comando hold, né? De segurar no que seria idealmente a posição do processo de soldagem. O robô ABB1 eu chamei esse aqui da direita, criei um plano para ele, e o programa que eu chamei de branco 1. Aqui o meu robô ABB2 é esse robô da esquerda, então eu criei o programa 2 para ele soldar as outras duas arestas mais próximas a ele. Criei aqui, na verdade foram 2 programas, né, um main e um todos, que na verdade eles faziam essencialmente a mesma tarefa, mas aí como o André falou, eu tive vários até problemas de soldagem, sim, eu achei um pouco temperamental o programa, quando eu inseri mais que um robô, ele deu vários problemas mesmo, eu cheguei a salvar em um dia o programa, mas aí no outro dia que eu fiquei sabendo que ele não salvou, porque eu perdi todos os comandos, então até por isso eu gravei em vídeo, porque eu não conseguia salvar tarefas. E aí eu vou reproduzir aqui as tarefas dele. Olha se dá para ver, fazendo favor. Consegue ver o vídeo? Deu para ver? Dá para ver. Eu filmei de outro ângulo também. Então seria o robô Kuka fazendo o posicionamento, que eu idealizei como se pudessem ser peças sendo recebidas de uma linha de montagem. Então ele posiciona e segura essas 2 peças, esses 2 cubos. Um robô faz a soldagem de 2 arestas e o outro robô faz a soldagem de outras 2 arestas. Seria essa a intenção do trabalho. E aqui uma consideração final que eu já tinha até antecipado antes, né? Dentre as aulas que a gente teve, que provavelmente uma indústria não utilizaria 3 robôs para fazer essa tarefa, né? Uma frase marcante até da palestra do professor Emerson, e que os professores Fagner e Bracarense também já haviam dito antes, é sobre o entendimento do processo, né? Que a robótica, na verdade, ela é um meio para quem entende bem o processo. Então, entendo que pode ser realmente inviável, né? Um custo muito alto para se fazer uma operação dessa com 3 robôs, mas aqui o fim era mais educacional, né? Mais de aprendizado do software, confessando que eu não tenho muita habilidade, né?
Mas, assim, eu acho que foi bem proveitoso fazer essa tarefa. E vindo aqui para as dificuldades encontradas, que foram algumas até, a primeira de colisão nas trajetórias. E eu percebi principalmente que se a gente colocar um ponto inicial e um ponto final para o robô, ele apresentava algumas colisões até. Esse robô ABB2, no caso, se eu colocasse apenas uma posição inicial e final para ele, ele colidia com o robô Kuka. Então, por isso que aqui no plano dele eu tive que colocar algumas posições intermediárias, porque se eu colocasse aquele comando que até o André mostrou para a gente do Teach on Surface, ele colidia com o robô Kuka. Então, por isso eu fiz algumas posições intermediárias manuais, né? Não foi apenas um P0 e um PF, digamos assim. Então, para evitar esse tipo de colisão, eu criei algumas posições intermediárias, vamos dizer assim. A parte de programação de mais de um robô e salvar tarefas foram mais ou menos problemas interligados que eu encontrei, porque eu descobri da pior forma possível que o programa não havia sido salvo, na verdade. Então, ele perdia a referência quando eu abria de novo, então por isso que eu tive que fazer de uma vez só e gravar os vídeos. Mas os comandos, eles não foram registrados a partir do momento que eu coloquei mais de um robô, e às vezes quando ele era registrado, ele captava para o robô Kuka, por exemplo, um comando que eu tinha programado para o robô da ABB. Aí ele falava que o alvo era inatingível, ou vice-versa, né? Fazia um comando do ABB porque eu tinha mandado o Kuka, e ele falava que o target era inatingível. Então, foram alguns problemas que eu tive na parte de colocar mais de um robô, mas que no final deu certo. A minha licença expirou, quando eu abro agora ele perde todas as referências, mas foi suficiente para fazer esse programa e gravar. Aqui a parte da consolidação do aprendizado na disciplina, tem até uma expressão que eu uso com meu pai, né? A gente vê, por exemplo, as aulas teóricas do professor Bracarense, vê o professor Fagner mexendo ao vivo, né, nas aulas práticas, é muito diferente, né? A gente vê o Fagner lá, por exemplo, mexendo no ASEA, parece fácil, né? E aqui, olha que a gente está tratando de uma programação offline, né? Então, quando a gente vê, assim, as aulas, ou a prática com o comando do manipulador online, parece ser uma coisa tranquila, mas não é, na verdade, né? E aqui deu para entender bem que não é um procedimento simples, né? Eu imagino a programação online, porque, principalmente a respeito de colisões, né? Não é simplesmente dar uma posição inicial e uma posição final para o robô, a gente precisa ter esse cuidado. E aí até uma grande importância da programação offline, né? Que permite que, às vezes, a gente acha que o processo ia ser mais fácil, né? Eu, pelo menos, achei que seria, e, na verdade, não foi. Então, fica aí o aprendizado, né, nessa parte da programação offline. E em aberto, algo que eu até tentei fazer, sendo bem sincero, e não consegui para essa apresentação, seria retirar a peça soldada da área de trabalho para que esse processo fosse reiniciado. Então, ao final da minha tarefa, quando ele posiciona os dois cubos e solda, a minha intenção era que o RoboDK reconhecesse essa peça como única, para que eu pudesse tirar essa peça unificada, né, entendida como o cubo amarelo e o cubo vermelho, para que eu pudesse receber outras peças e continuasse esse ciclo. Mas aí, quando eu selecionava a peça para ser retirada, ou ele tirava apenas a vermelha, ou ele tirava a amarela, mas aí colidindo com o cubo vermelho. Então, eu coloquei esse tópico como em aberto, porque seria um aprendizado que, sinceramente, eu não tive ainda, não consegui fazer para que essa tarefa entrasse em loop, né, em repetição. E aí foi uma limitação, acho que de usuário mesmo, para ser bem sincero. Mas é isso, né? Eu agradeço aí a todos, na verdade. Eu acho que a discussão no WhatsApp foi bem produtiva, né? Acho que o André com mais habilidade, e as aulas do professor Fagner também ajudaram bastante, professor Bracarense. E aí eu agradeço a todos. Augusto, obrigado. Eu achei que você estava falando, eu estava rindo aqui, que na verdade não é fácil separar depois, tirar a peça de lá, não. Não é uma operação muito simples. Mesmo na programação mesmo, barra pesada, né, que você faz
profissionalmente, vamos dizer assim, Sim. tirar a peça soldada depois da área de trabalho não é um negócio simples. Eu estava rindo por causa disso. Porque você até mais feliz. Não, você ainda foi na direção legal. Quer dizer, que é uma grande preocupação. Porque você tem que criar, na verdade, na hora que você faz a solda, né, virtual ali, você tem que criar um link entre as duas peças. Isso aí é uma coisa à parte. É um negócio, é complexo, não é simples, não. Entendi. Lá no Workspace, no outro software que a gente usava, era o ó mexer com isso. Mas quando a gente mexia com peça pequena, a gente puxava a peça assim e ficava 3 peças para trás e uma ia embora. Né? Então, não é um negócio muito normal, não. Né? Mas é só para deixar você mais satisfeito também. O objetivo dessa parte da aula, né, desse negócio aí, é mais vocês terem mesmo essa visão. Sim. Quer dizer, eu acredito que no futuro, sei lá, quando você chegar lá um dia, alguém virar para você e falar assim, pô, eu tava a fim de fazer uma programação de robô e tal. Aí você fala, vamos fazer aqui no computador, eu te mostro como é que é. Aí você já tem não necessariamente esse programa, né? Pode ser qualquer um, porque agora você já tem você quebrou aquele paradigma, né? Você já não tem mais o medo do negócio. Sim. Essa é que é a ideia é mais ou menos essa, é quebrar o medo. Bacana. E lá no online, também. Por isso que eu falei que uma das tristezas minhas nessa parte, né, é a gente não estar fazendo o presencial lá no laboratório. Que era quando o pessoal ia para lá, no caso vocês, né, iriam para lá, para programar o robô. Aí é legal, aí você perde completamente o medo, né, de mexer, você vê que não existe esse travamento, né? Depois que você entra, né, você perde o medo, né? Então, o objetivo é esse, o objetivo desse trabalho é basicamente esse também, quebrar esse paradigma, né, de que é difícil, é complicado. E, na verdade, você viu, não deixa de ser, né? Mas é aquilo também, a ideia aí não é você ser programador de robô, né? Na verdade, é só você ter uma noção de como que a coisa funciona, né? É igual no curso de soldagem nosso lá, a gente dá aula para engenharia de soldagem, né? A gente dá aula de laboratório para os caras, mas não é para os caras virar soldador. É só para eles saberem como é que funciona, né? Se um dia o soldador virar para ele e falar assim, isso aqui não dá para fazer, fala, não, peraí que dá sim, que eu fiz isso lá no laboratório. Mas é para dar essa orientação, né, esse tipo de coisa. E lógico, sem dúvida, a participação do Fagner aí foi fundamental, né? Porque se não fosse o Fagner, a gente não teria caminhado nada, praticamente, nesse negócio. Eu comentei aqui nos bastidores com meu pai que assistiu o Fagner no Robô-DK foi igual ver o Messi jogando bola, ficou parecendo fácil, né? Quando a gente começa a fazer aqui, não é tão fácil assim. Mas o Fagner está fazendo simulação, está dando aula disso, inclusive. Bom, vamos seguir em frente. O Ivan, você está preparado, Ivan, para falar aí? Sim. Então vamos embora. Estou saindo fora do circuito aqui. Vamos lá, a palavra está com você. Vou tentar compartilhar aqui. Vocês me dão um sinal se vocês verem a apresentação aí. Aqui, compartilhar. Vamos ver. Vocês conseguem ver a minha apresentação? Apareceu. Sim. Só que não está no modo de apresentação ainda não. Eu vou apertar aqui, vamos ver se vai dar. Ó. Vocês estão vendo aí agora? Modo de apresentação? Deu legal. Tá bom. Seguinte, o meu projeto, eu tentei pegar um caso real lá que eu tenho na empresa, né? De usinagem. Então, e aí, com esse
olhando a aplicação de robótica, né, aprendendo nessa disciplina e olhando para a fábrica nossa lá, eu vejo agora robô em tudo quanto é lado, cara. Nossa, tem aplicação demais para isso em área industrial. Então, eu fiquei, assim, até cheio de opção para poder escolher aonde que eu ia simular, né? A gente já tem um robô na área de laminação. A gente tem, eu trabalho na Valorec, então nós temos no Barreiro 2 laminadores, né? E temos em GCAB um outro laminador. Então, no Barreiro aqui são laminadores que produzem tubos sem postura. Um faz de 1 polegada até 7 polegadas e o outro faz de 7 polegadas a 14, né? Polegadas. E o de GCABA faz até 20 polegadas. Então, não, 20 não, até 16 polegadas. Então, assim, na hora que você vai para a área industrial, que você tem tarefas repetitivas, né? A gente consegue visualizar a aplicação de robótica o tempo todo. Então, foi muito legal fazer esse trabalho. Eu gostei muito e pretendo, já mostrei até para o meu gerente já, né, o caso prático que a gente fez lá, e ele falou assim, se esse robô substituir, se der payback de 1 ano e meio, a gente pode ir para dentro desse negócio. Então, tem aplicação e eu acho que a tendência para frente vai ser isso, né? Vai ser a robótica, se ela a gente fala aí desde 1900 e eu vejo vocês falando aí, né? O robô chegou usado aqui em 1970, então você já aplica isso há muito tempo e ainda tem muita coisa a se fazer, né? Então é uma área que eu acho que não vai faltar emprego. Muito legal essa parte, né? Então eu peguei um caso meu prático lá de CNC, de usinagem que a gente chama de mandriz, né? Eu sou responsável pela parte de ferramentas de laminação, ou seja, tudo aquilo que é ferramenta, que é consumível, que é usado durante o processo de laminação, é meu time que faz o fornecimento disso, né? Então a gente não só compra no mercado, né? Mas a gente faz a usinagem, faz a manufatura disso aí, né? Dentro da nossa fábrica também, né? Outro galpão, é outra área, mas a gente faz toda a remanufatura das ferramentas para poder usar no processo de laminação. Então, a gente tem muita atividade manual, né? E uma delas é a usinagem em torno CNC. Ok até aqui? Me dá me dá um ok, só para saber se... Tranquilo. Beleza. Então, isso aqui é um exemplo. Isso aqui não é o laminador, mas a gente chama aqui é o setor de oficina central. Então, aqui é uma parte do galpão, né? Que a gente tem um galpão grande, de fora a fora. Aqui estou mostrando apenas 2 desses equipamentos, dos diversos que a gente tem nessa área, né? Então, aqui são os 2 centros de usinagem. Aqui são as ferramentas que são usinadas. Hoje, essa atividade ela é totalmente manual e a ideia do projeto, então, é tentar alguma robotização aqui para poder fazer o setup do equipamento. Que setup é esse? É pegar essas ferramentas aqui, né? Se a máquina estiver vazia, ele vai colocar lá dentro. E se tiver com peça, ele vai tirar para depois colocar outra. E aí, fazer o processo de usinagem. Então, está aqui um exemplo de um operador, né? Esse operador trabalha com a gente lá, e aqui é ele mostrando, né? Fazendo o setup da peça no equipamento. Ele já terminou de usinar esse mandril aqui e ele está fazendo a retirada. Então, ele usa talha aqui, né? E usa uma cinta aqui para poder pegar isso aqui, levar, colocar no chão. Depois ele vai pegar outra, trazer até aqui, para fixar e então fechar aqui e fazer o processo
da usinagem, né? Aí, aqui eu estou mostrando um pouco da peça, então já começo a falar do desenvolvimento do projeto dentro do offline aí. Então, essa aqui é a peça que a gente trabalha lá, ela tem até 350 milímetros de diâmetro e ela tem uma espessura de 110 milímetros, né? Então, a gente tem essa peça e tem uma outra também, mas eu fiz a simulação para essa, mas a ideia é também, eu tenho 2 tipos de peças, né? Fazer da outra peça também. Então, aí teria que haver essa seleção, né? De qual tipo de peça que eu estou fazendo a usinagem. E aí, aqui, explicando um pouco mais como que eu fiz para colocar uns tornos dentro do software. Na verdade, eu não cheguei a desenhar esses tornos, eu comecei a procurar se existia algum desenho disso, de algum torno em 3D para eu poder fazer o uso, né? Eu achei esse site aqui, esse GrabCAD aqui, né? E tem muitos projetos lá dentro. Então, eu achei, dentre os projetos, eu consegui achar um torno lá, porque ele tem muitas partes de torno, mas um torno montado eu consegui achar um. Então, eu peguei esse torno que eu achei e tentei importar para dentro do software, e deu certo, né? A princípio tinha ficado pequeno lá, mas aí, dentro do grupo aí, né, vocês me orientaram, alguém aí que estava fazendo também, acho que foi o André também, né, que sugeriu lá aumentar, mostrou o pulo do gato lá para poder aumentar o torno. Aí eu consegui também dar essa incrementada aí, né, no tamanho dele, para ficar mais real, né, do que eu tenho lá. E é isso. Então, essa é a peça que eu escolhi trabalhar, tá? Esse aqui foi o robô que eu escolhi, que é um Kuka Nano, e aí é esse aqui de capacidade de até 160 quilos, porque essa peça, né, ela vai variar num peso aí que pode ser de 50, 40 quilos até os 150 quilos, né? Então, eu escolhi um robô que aguenta aí, né? E o que eu achei interessante aqui é essa repetibilidade dele, né? De 0,06, né? Mesmo com a carga desse tamanho, ele tem um desvio muito baixo, né? Então, a precisão dele é boa. E eu não escolhi ele não muito grande, né? Se a gente ver, eu tinha outras opções de robôs com maior alavanca aqui, né? Para ele poder conseguir atingir, mas esse aqui, com essa alavanca aqui de 1,5 m, mais ou menos, ele me atendeu, tá? Então, aqui são alguns dados técnicos dele, né? Falando aí do robô, achei interessante que mostra aqui as velocidades, né? De deslocamento, né? E fala aqui também da alavanca dele, lá o 1573, né? Do quanto que ele consegue atingir, o peso máximo aí que ele consegue, né? Na verdade, 160 é a peça, mas ele fala que até 210, né? E ele é um robozinho bem pesadinho, 677 quilos aí, né? Então é de um porte bem considerável. E aqui é a cara do robô, tá? Aqui, o Fagner, não deu tempo de eu fazer as correções, né, do último feedback que você me deu, mas certamente eu vou fazer como uma questão de aprendizado, que aí na hora que acho que foi o André que falou que dava umas voltas doidas no robô dele, eu também me deparei com isso, né? O pessoal, mas por que esse robô tá dando umas voltas doidas, né? Mas aí depois o Fagner me explicou que aqui eu coloquei o robô de costas, esse robô tá trabalhando de costas, na verdade, né? Que a frente dele é aqui, ó. E quando eu coloquei, eu não atentei para isso. Então, por isso que ele dá essa volta aqui, né? Mas isso aqui eu vou fazer a correção de qualquer forma, só não deu tempo para fazer para apresentação aqui hoje. Tá bom? Então, aqui eu estou mostrando a simulação lá daquela área, né? Os 2 tornos aqui, o robô no meio, e e um pallet aqui na posição de trabalho aqui, para poder
coletar essas peças e colocar, tá bom? Então, aqui são as linhas de trajetória do robô. Aqui eu fiz algumas para poder desviar, né, que ele passava e batia no torno, né? Eu fiz alguns pontos aqui também depois do coach aí, de uma das aulas que a gente teve, né? Eu coloquei uns pontos imaginários aqui em cima, e que é esse ponto que ele está agora, né? Então, ele consegue fazer o giro sem gerar nenhum impacto. Aqui, da mesma forma, simulando o volume de trabalho. Nesse caso aqui, teve um mandril, que aqui vocês estão vendo aqui 8 mandris, né? Aqui eu tenho uma posição de um dono mandril. No início, ele me deu uma questão de singularidade lá, né? Que eu depois não consegui enxergar no volume de trabalho, que aí é o mesmo caso que alguém aí também já comentou, né? Que fez a análise do volume e tal, não tinha feito, e mesmo assim não estava meio compatível o volume de trabalho pelo que estava acontecendo na prática. Então, aqui também, essa última peça estava dando um problema de singularidade. Aí eu decidi até por tirá-la, por quê? Porque quando eu vou trabalhar em 8 peças por vez, eu iria ter que ficar com esse pallet aqui esperando a última peça ser usinada. Se eu tenho 2 tornos, né, eles vão trabalhando de 2 em 2. Então, se eu deixo uma 9ª peça aqui, eu posso ter ociosidade de um dos tornos esperando a última peça fazer para o pallet sair. Então, até me ajudou nesse aspecto. Eu não preciso dessa 9ª peça aqui nesse pallet. Eu posso trabalhar com 8, que eu ganho em tempo de reposição, não preciso ficar esperando. E aqui mostrando, fazendo uma aproximação, né, de onde que, aqui mostrando aqui, que todos esses mandris estão dentro, né? Inclusive, aí, eu acredito que eu tá vendo que esse ponto, entre esse ponto aqui e esse outro ponto, estaria o 9º mandril aqui, né? E ele estaria fora, agora que eu estou percebendo aqui, né? Ele estaria dentro dessa primeira esfera e fora dessas 2 esferas aqui, né? Que é onde que os demais pontos estão, que é onde que a ferramenta alcança, né? Eu acho que o problema de singularidade é aqui mesmo, né? Esse 9º ponto estaria na parte de dentro dessa esfera, não sendo possível, então, a ferramenta ser posicionada aqui, né? Uhum. Então, pode ser aqui o tchan do negócio. Exatamente. E aí, eu coloquei algumas premissas aqui de trabalho, porque como a gente está falando de trabalhar com software, com precisão, né? Então, a gente precisa ter algumas premissas, né? Então, as peças, para que o robô possa trabalhar de forma correta, as peças devem estar posicionadas no palete sempre na mesma posição, que são naqueles pontos estabelecidos, né? Naqueles 8 pontos, né? Então, se a gente tem alguma peça fora do ponto, o robô ele vai ter uma colisão, vai gerar algum problema. Eu coloquei também uma outra premissa, que o robô deve executar o programa conforme o comando humano. O que é isso? Eu vou mostrar o funcionamento aqui do robô da forma que eu escolhi, ele pegando essa questão de... nos 8 pontos, eu criei 8 pontos para ele pegar. Eu não criei desse primeiro momento, ele pegando só num ponto e entregando só num ponto. Por quê? Porque eu ia diminuir talvez a complexidade por um lado do robô, mas eu ia aumentar muito a movimentação humana por trás ali para poder ficar colocando na posição para o robô pegar, tem que ficar organizando ali. Então, eu queria tentar tirar, o objetivo é mais tirar o fator humano do que agregá-lo. Então, o que é essa questão do comando humano? Então, se eu tenho 8 mandris, o humano teria que fazer uma interface com o programa, falar assim, olha, você vai pegar agora a posição 8 e vai abastecer o torno. Então, ele vai... É como se fosse lá aquela árvore de programas, né? É como se ele falasse, agora você vai executar esse aqui, ó, o mandril posição 8. E aí ele ia lá e executava. Aí do outro lado, ó, agora você vai executar o mandril 5, né? Posição 5. Ele vai lá e executa, né? Porque a ideia, se eu
tentar amarrar isso tudo aí, que eu ia colocar uma complexidade enorme, né, no negócio. Então, eu tentei fazer essa relação para ganhar, principalmente, no tempo de movimento, que é aquilo que o professor falou para a solda, né? A solda não tem como, não é que o robô solda mais rápido, os tempos de passagem dele em vazio são mais rápidos, né? E essa é a ideia, tentar fazer com esse tempo de abastecer e desabastecer a máquina, esse tempo seja o mais rápido do que o humano, né? E a gente ganha em produtividade aí. Então, eu coloquei o robô também. Ele deve tá passando um avião aí que não tá dando problema. Tá passando aqui não. O robô deve conter sensores internos e externos, né? A gente aprendeu toda a parte de sensoriamento aí, né? Para evitar obedecer a comando errado de um humano, né? Por exemplo, você comanda ele abastecer a máquina, mas abastecer a máquina, mas quando deveria desabastecer a máquina. Então, você pode ter colisão de peças, né? Avançar em uma área que tenha um obstáculo, partes móveis do torno, por exemplo, que entram e saem no volume de trabalho. Porque, por exemplo, lá no torno, eu tenho o contraponto que vai fazer movimento, eu tenho a árvore de ferramentas que vai fazer os giros, vai entrar no raio de ação ali, ou dentro do volume de trabalho do torno, do robô, né? Então, é necessário ter algum tipo de amarração para evitar essas colisões ou evitar qualquer dano ao robô, né, ou dano ao torno, né? E outro fator também é que a gente vai ter essa movimentação de humano, né? O humano vai precisar, em algum momento, entrar no volume de trabalho do robô, né? Então, tem que ter todo um sistema de segurança, um aparato de segurança para poder desarmar o robô e falar assim, olha, não movimenta porque tem um humano aqui dentro, né? Ou tem um acesso. Por quê? Porque você tem que trocar ferramenta, pode ser necessário dar a manutenção no torno, né? E aí o robô está ali e ele não pode ter qualquer atuação nesses momentos, né? Para não colocar em risco a segurança das pessoas ali. E aí, eu fiz uma simulação aqui, eu estou estimando o seguinte, que essa atividade que o robô vai fazer é um ponto até que eu achei, que eu tentei também resolver, não consegui. O tempo de execução da atividade na simulação, ela é muito rápida. Eu não consegui achar onde eu consiga diminuir essa velocidade de execução para trazer uma ordem uma ideia de realidade, né? Tipo assim, ó, na realidade, isso aqui não vai realizar esse movimento nessa velocidade, ele tem que realizar em uma velocidade mais lenta, ou, né? Eu não consegui fazer isso na programação, né? Então, assim, na medida que eu comecei a fazer as primeiras árvores, as primeiras sequências de atividade, o robô fazia bem rápido. Aí, na medida que eu ia cada vez mais incrementando a programação, ele ia perdendo para ler, né? Para ler o programa, parecia que ele perdia um pouquinho de velocidade, mas eu não encontrei uma opção de pegar e falar assim, olha, aqui você vai trabalhar nessa velocidade aqui, tantos radianos por segundo, né? Ou que seja, ou tentar diminuir a velocidade dele. Mas eu estimo que ele consiga fazer essa atividade de setup em 1 minuto ou até menos, né? Do que hoje o humano leva 5 minutos para poder fazer essa atividade, né? Desde o manuseio, tem que pegar, usa alavanca, tem que vir com cinta, tem que fazer laçar a peça, né? Então, tem toda uma atividade que hoje o cara leva 5 minutos, que eu acho que com robô a gente faz com 1 minuto ou até menos. Então, eu vou mostrar a simulação que eu gravei aqui também, com medo de perder, né? Porque a gente teve aquele negócio da licença, né? Deixa eu sair dessa daqui. Conseguem ver agora o robô aí? Sim. Tá bom. Sim.
É muito rápido o negócio. Oi? Deixa eu perguntar um negócio. O Augusto também, como é que vocês gravaram isso? Vocês filmaram a tela? Não, tem aquele OBS Studio, né? Que é o que o André... Pois é, esse OBS Studio é tudo, né? Pessoal, no meu caso, eu apertei Windows S, se não me engano. Aí ele grava. Windows? Isso mesmo. E ele salva em quê? Quando você aperta o Windows R? Ele salva um arquivo de vídeo do Media Player. E ele vai ser salvo aonde? Ele te pergunta onde é que você quer salvar depois? Ele salva na parte de imagens, capturas de tela. Ah, entendi. Então, tá. Mas ele não grava com som, não, né? Essa parte de áudio não, né? Vai pegar só a tela, né? Windows R. Isso, no meu caso. Tá. O OBS Studio grava com som, não é? Grava aí. O OBS Studio, você escolhe se você quer gravar com o áudio do seu computador, com o fone que você está falando, ele também grava. Pois bem legal isso aí. Porque nós vamos ter que gravar as aulas lá na graduação agora e eu estou vendo o que eu vou usar. Eu vou usar esse programa aí. Legal. Diga. Entendi. Mas ele só funciona no Windows 10, né? Beleza, vai em frente, Ivan. Então, assim, a simulação ficou muito rápida, né? Então eu vou... Deixa eu ver se eu consigo. Vamos ver. Tentar... Dar o play aqui. Deixa eu cortar isso aqui. Tá, agora... Fala aí se vocês conseguem ver aí, ó. Beleza. Então ele abastece, né? Aí ele volta para a posição, pega o mandril como se tivesse usinado e troca, põe outro no lugar. Vai lá, pega, guarda e coloca outro para poder operar. Volta, esses pontos no alto foi eu que criei para ele poder fazer o giro e não ter a colisão, né? E aí ele vai abastecendo e desabastecendo o equipamento, os tornos, né? Então, assim, é muito rápido, dá uma impressão de ser muito fácil, né, a tarefa. Então, só voltando e comentando um pouco mais sobre a questão da... Uma pergunta, Ivan. Quanto que pesa um mandril desse daí? Você falou pode pesar até 150 quilos, eu tenho o maior, né? Mas esse aí deve chegar a uns 100 quilos. 100 quilos? Nossa. Quer ver? Ele é diâmetro 350, né? E espessura de 110 milímetros. Então, ele... 350 é 175 vezes 170. Tem uma conta rápida que a gente faz, dividido por 40,55 vezes 0,11. Olha lá, ele chega a 84 quilos. Esse mandril mais pesado, mas eu escolhi um robô que ele possa pegar aquela outra peça maior que eu mostrei na foto. Você pôs um payload de 160, né? Essa peça aqui, ó, maior aqui, ó, essa daqui pode chegar a 150 quilos. É bem pesado. E aí eu coloquei um que seja capaz de pegar os dois, entendeu? Entendeu. Então, assim, é uma atividade que, se você for olhar, né, imaginar que um robô... Aí, o Fagner, eu não consigo colocar o pallet do lado contrário, né? Por isso que eu teria que, na verdade, rotacionar o robô, porque eu não consigo entrar com empilhadeira. Isso aqui é abastecido por empilhadeira. Aqui eu não tenho acesso nessa parte do fundo da foto. O acesso da empilhadeira é só pela frente. Então, esses pallets, eles vão ter que ficar sempre aqui na frente, né? E o robô posicionado logo atrás aqui, né?
e aí ele vai pegando e vai fazendo esse trabalho de abastecer e desabastecer. E aí o comando humano é devido a isso, né? Às vezes eu tenho que retirar um sobremetal pouco, às vezes muito, então o tempo e para qual máquina que vai, eu não consigo manter uma repetibilidade dessa tarefa. Eu falo, a cada tantos segundos você vai vir cá e vai fazer isso. Não, depende. Depende do quanto de sobremetal eu vou tirar, depende de qual ferramenta eu tô usinando. Então, assim, tem uma série de considerações que leva que eu não consigo virar e falar assim, ó, é assim, pronto, acabou. Não, vai depender desses dados. Então, assim, a principal atividade para o robô vai ser abastecer e desabastecer esses tornos com essas ferramentas, né? Que a gente chama de ferramenta, né? Isso aqui. Oi. Isso, essa menor aqui. Ele usa talha hoje, né? Esse pallet chega aqui através de empilhadeira, né? Empilhadeira vem, coloca esse pallet aqui e ele vem com uma alavanca, manipula isso aqui e passa uma cinta nessa peça e aí ele vai levar essa peça com a talha até chegar no torno, né? E fazer a fixação disso lá. E aí a ideia aqui do conceito do que eu tentei desenvolver, ele pegando essa peça por esse furo e levando ela sempre pelo furo, né? Porque o furo é um ponto que a gente vai conseguir garantir. E mesmo se eu tentar pegar ela aqui na lateral com alguma garra, alguma coisa assim, eu posso ter essa dificuldade de acesso, né? Mas e poderia também, depois que usinar, eu ter algum dano nessa superfície, mesmo sabendo que isso aqui é muito duro, isso aqui dá uns 45 a 50 Rockwell de dureza, isso aqui é uma ferramenta de alto cromo, né? Mas eu poderia também, dependendo, desenvolver uma peça para ser garra, né? Pegar isso aqui pelas laterais aqui. Mas a princípio eu imaginei no furo, alguma coisa entra, aciona hidraulicamente aqui, que vai dar essa pressão para poder pegar, levar até o torno, e lá também, como é vazado, ele ter essa condição de segurar essa peça pelo furo também, até que o contraponto chegue e pressione, e a peça então está fixada. Então, assim, é uma ideia que tem que desenvolver mais. Eu acho que não só o movimento, acho que essa questão dos movimentos é o mais fácil, né? Eu fico imaginando os projetos que quem trabalha com robotização faz, o ponto chave do projeto deve ser essa ferramenta aqui, né? Para poder definir uma ferramenta para cada tipo de produto, né? É o nicho, né, de preparação, exatamente são as garras. Como que elas funcionam, que é o que você está falando. A movimentação em si não é complexa, né? É lógico, você viu que tem essa certa complexidade, mas sem dúvida. O segredo aí vai estar nessa garra. Uma pergunta, o furo, ele é fixo, não usina esse furo não, né? Não usina não. Ele é fixo. Oi, Ivan. É um ponto de referência, né? Oi. Ivan. Eu estou vendo que você tem um grande interesse em transformar essa aplicação em algo real mesmo na sua empresa. Mas eu gostaria de dar algumas considerações, se você me permite. E eu deixei espaço aqui, ó. Pode começar. Mas já está na hora dos espaços? Assim, eu coloquei aqui resultados. Pode terminar, né? Pode terminar, depois eu vou lá. Mas é isso mesmo, só fechando aqui, eu coloquei que uma simplificação do programa é possível, né, mediante a modificação da forma de disposição das peças. Contudo, é necessário uma boa avaliação para evitar o uso
para evitar reduzir a complexidade do software mediante o aumento das tarefas externas. Foi aquilo que eu falei, né? A ideia é reduzir a quantidade de pessoas envolvidas, né? E a velocidade do setup, o tempo. Acesso de humanos no volume de trabalho, né? É uma coisa que tem que ser considerada e que vai aumentar a complexidade do projeto, acredito eu. Erros de comando humanos também devem ser previstos e amarrados via programação. Então, eu coloquei lá sensores internos e externos, né? Para o robô saber, olha, tem uma peça ali, eu não tenho, posso ir lá, eu não posso, né? E é possível robotização no processo de usinagem em 2 turnos com apenas um robô? Que é uma pergunta e sugestões. Agora pode entrar. Então, vamos lá. A primeira consideração que você falar é o seguinte, o uso desse software, ele tem o cunho mais educacional. Então, se você tiver com a intenção, né, de apresentar algo que seja comercial, cuidado, viu? Porque claro. Geralmente esses fabricantes de software assim, não gostam muito disso, não. Agora, eu gostaria de contribuir na seguinte questão, quando você está querendo colocar isso em aplicação na sua empresa lá. Das minhas vivências que eu tive, né, de automatização de processos, eu vejo que nesse caso aí seria uma semi-automatização, porque você ainda vai precisar da intervenção do ser humano. Então, a primeira consideração seria a seguinte: quando esses mandris, né, vêm de onde vêm, nesse pallet, eles já vêm preparados de algum lugar, de algum pré-posto, ele é colocado naquele pallet, ou ele passa em cada ponto lá, é abastecido esse pallet e vem embora na empilhadeira? Pergunto isso porque, se eu tenho que indicar para o robô, então, que eu tenho 8, 9 mandris num pallet, esse pallet seu tem que ser gabaritado, primeiro. Uhum. Se ele não for gabaritado, você vai ter que colocar uma câmera no robô, para ele saber realmente onde está aquele mandril para ele poder pegar. E se você for começar a mexer com câmera, sensor de visão, não sei o que, vai encarecer muito mais. Então, é mais fácil gabaritar esse pallet. Uma outra pergunta. Né? Então, você falou que o mandril aí tem 80 quilos, 90 quilos, né? 9 vezes 9, quase 1 tonelada, né? Então, é bem, bem pesado esse pallet. Eu pensei no momento aqui até colocar um AGV, mas um AGV não vale a pena, não, por esse peso que ele vai ter que suportar, né? O AGV é aquele veículo, né, autônomo. Então, eu acho que não vale a pena, não. A questão de segurança da célula, realmente eu concordo com você, tem que ter uma segurança. Ali eu colocaria, então, gradil e portas de acesso. Então, você colocaria... NR12, exatamente. Você colocaria portas com travas. Na hora que a porta abrir, o robô para. O robô pode estar lá no Japão e tem que parar. Então, né, depende do grau de automatização do processo. Você pede o acesso, o robô termina de executar aquela trajetória, aquele movimento, e depois a porta é aberta. Né? Não é que você pediu acesso, a porta abre de uma vez, não. Dependendo do que o robô está fazendo, tem que terminar o movimento, a operação dele, para depois um PLC te dar um retorno e falar assim, opa, pode abrir a porta. Né? Então, essa questão de começar a automatizar a sua célula é uma coisa muito bacana, muito legal, mas tem um custo, né, que tem que ser avaliado nisso. Então, só em pequenas palavras, nós já colocamos um robô, já colocamos um cercado, uma trava de segurança e, de bobeira, tem que colocar um PLC para poder fazer essa interface de sinais com o robô e a porta. Beleza. Uma outra questão. Realmente a questão do posicionamento do pallet ali naquela área de trabalho ali, em frente aos tornos ali. Isso realmente é um pequeno problema. Porque eu poderia, então, colocar um 7º eixo no robô. O que é um 7º eixo? Aquela esteira em que o robô vai deslocando, né, para um lado para o outro. Mas talvez não valha a pena, porque um torno está bem de frente ao outro. Né? Talvez não valha a pena você colocar isso para poder só... Não sei. Então, a gente tem que avaliar com muito critério, com muito cuidado, quando você for passar para essa parte de solicitar, né, uma empresa fazer orçamento e tudo mais para automatizar o processo. Sei lá, uma possibilidade
colocar, como o professor fala, um robô morcego, então, um robô sobre a cabeça, então, ele pega as peças, ele está pendurado no teto e pega a peça por baixo, pronto, acabou o problema. Ele vai ter sempre aquela posição de segurança para quando o operador entrar e fazer a setagem, né, do programa no torno, o robô então está parado, está desenergizado. Uhum. Devido ao peso do produto que o robô vai manipular, talvez não seja interessante você trabalhar com uma pinça pneumática, mas uma pinça hidráulica. Nem uma pinça elétrica, uma pinça hidráulica mesmo. Então você vai ter que ter uma central hidráulica para poder pressurizar, né, a pinça. Então, assim, tem várias questões que você tem que avaliar. Acho que seriam essas considerações que eu queria falar com você. Se depois quiser discutir alguma coisa mais com maior detalhe, a gente pode conversar também. Mas o trabalho foi muito interessante, muito objetivo. Beleza. O robô morcego, quem falou, Fagner, foi o Emerson. O senhor foi, não? Não, eu falei era de ponta cabeça. Upside down. Quem falou morcego foi o Emerson. Lá na Comal, foram pouquíssimos robôs que nós colocamos eles sobre a cabeça. Pouquíssimos mesmo. Mas é possível. Aí eu deixo a palavra aberta para todo mundo aí, ó. Meus colegas aí, quiserem complementar também, vocês ficam à vontade. Mas ficou muito bom, eu achei que ficou legal o trabalho também. E a ideia do curso também é essa, né? Dar essa perspectiva aí de aplicação. Ainda bem que você achou algumas coisas. Não, mas acho um monte de coisa, tem muita coisa. Eu acho que é muito fértil a empresa de vocês ali. Tem coisa pra caramba, dá para aplicar muita coisa. Né? Excelente. Vamos conversando. Eu tenho certeza que o Fagner está à disposição aí também para alguma coisa. O Kelvin, você quer apresentar? Professor, vamos sim, vou apresentar aqui. Então, está aberta a palavra para você. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim, estamos vendo. Sim. Tá, então beleza. Tá lento aqui porque eu deixei o programa aberto. Vamos ver se vai rodar. O programa acabou com o meu notebook também. Pesado, né? Beleza. Bom, o que eu tinha apresentado naquela aula de dúvidas, o meu trabalho aqui foi um trabalho mais simples, foi referente à pintura de um quadro de bicicleta. Então, eu peguei um quadro de bicicleta, tamanho adulto, um modelo aí, fiz um modelo em 3D, então aqui tem as duas imagens, tanto o desenho dela em 2D com as dimensões, e o modelo também em 3D. Nós não estamos vendo, não. Para mim não está ainda não. Nós estamos na parte de edição do programa. Opa. Vou voltar para cá. E agora? Não. Beleza. Agora foi. Agora foi. Ah, beleza. Bom, então vamos lá. Tá dando para ver aí, né? Mudou, beleza. Beleza. O que eu estava falando aí é a respeito do quadro lá da bicicleta, tamanho adulto. Então aí tem um modelo dela em 3D, a vista isométrica, e tem a vista também aí em 2 dimensões, com as dimensões máximas aí do quadro. Essa aí foi a minha base para escolher o robô que vai fazer esse processo de pintura. Então, passa aqui. Aqui o robô que eu utilizei para fazer a pintura, né? É um ABB.
e as principais características deles aí. Então, 6 graus de liberdade, 6 eixos, a carga de trabalho dele é bem baixa, 5 quilos, mas vocês vão ver lá que a pintura, né, a ferramenta de pintura, ela tem 4 quilos. Até depois eu pensei assim, ficou um pouco em cima, podia ter colocado uma margem maior, mas ainda está dentro. O alcance máximo aí, 901 milímetros. Na verdade, o robô, vocês vão ver no programa, ele está posicionado no centro do quadro, então seria 450 mais ou menos para cada lado, no máximo que eu precisaria. Ele consegue fazer bem o trabalho aí. Repetibilidade também muito boa, 0,20 milímetros. E o peso dele é muito leve, né? Robô de 52 quilos. Aqui uma imagem dele, na vida real. O outro robô, que vai fazer aquele processo de girar o quadro. Então, um vai pintar e o outro vai só posicionar ele. Fazer um giro só angular. Então, só precisar de um robô aí com 1 grau de liberdade. É um robô Kuka. A carga máxima dele, 250 quilos. Repetibilidade, 0,06 milímetros. E aí também as dimensões dele. Aí teve aquele problema lá, que eu até falei aí, o André também teve, que é a questão de usar a versão gratuita e o programa não aceitar salvar com 2 robôs. Então, uma solução que eu tive para fazer isso aí foi usar um modelo. Eu fiz um modelo do robô, peguei as dimensões dele, fiz um modelo no SolidWorks e importei também. Aqui uma imagem dele também aí, na vida real. Aí a ferramenta de trabalho, uma pistola de pintura, e o espaço de trabalho junto com ela. Ela, vamos dizer assim, ela aumenta consideravelmente bem aí a área de trabalho, né? Aqui os 2 lados que o quadro vai ter que estar para poder fazer a pintura, né? Esse robô aí, ele faria o giro aí 180 graus. Só que aí vocês vão ver que eu fiz o vídeo, no vídeo eu já coloquei nas 2 posições. Mas quando eu rodei o programa, eu tive que girar manualmente. Eu gerei GIFs aí, para vocês verem, mas eu vou abrir o programa também, que eu acho que fica melhor de ver. Tá dando para ver ele movimentando? Tá. Ah, beleza. Aqui é a posição 1, então o quadro está num lado. Aí, o que aconteceria, né? Esse robô Kuka aí, alaranjado aí, ele faria o giro de 180 graus e reposicionaria o quadro nessa outra posição, e o robô também faria a pintura. Antes de passar as conclusões, deixa eu mostrar o programa. Eu estou com ele aberto aqui. Vocês estão vendo aí? Não, sim, beleza. Beleza? Tá. Bom, vou começar mostrando aqui pelo menos a posição 1. Aí no final ele faz esse movimento esquisito aí, que é de junta. Eu tentei fazer o máximo possível de fazer os movimentos lineares, até porque quando ele está com essa pistola de pintura, e se ele fizer um movimento de junta, atrapalharia a pintura, né? Aí jogaria tinta aí para tudo quanto é lado. Aqui seria o lado 2, aí eu teria que fazer isso aqui manualmente. E aí também teve a outra questão também que eu tive que fazer, que foi refazer o movimento simétrico, né? E aí o que eu fiz? Eu não consegui encontrar um comando para fazer o espelho daquela função.
Então, até se alguém for fazer aí e tiver alguma dificuldade, mostrar como que eu fiz aqui. Se eu, por exemplo, pegar uma posição aqui, posição 11 aqui, né? Essa posição, na verdade, é do outro lado. Deixa eu pegar aqui, ó. Essa aqui. Então, se eu quiser fazer o espelho dela, uma forma que eu fiz aqui foi a seguinte. Eu clico no robô e eu pego aqui os movimentos de junta. Então, se eu fizer o inverso desse movimento, eu coloco um sinal negativo aqui, se eu não me engano, o quarto também, e o sexto. Aqui seria o movimento inverso, porque se eu pegar ele aqui, ó, o 11, deixa eu colocar um plano aqui de simetria, e o 11 normal, seria esse aqui, ó. Deu para ver? Eles são simétricos. Legal, né? Boa ideia. Isso. Foi o único jeito que eu consegui, assim, de fazer isso. E aí eu fui recriando os pontos, dei nome para eles diferente e refiz o programa. E aí bate certinho. Todas as posições ele faz espelhada em função de um plano aqui, passando aqui no meio dele. Apresentar as conclusões. Bom, pode falar, André. Uhum. Ah, sim, na parte cartesiana. Sim. Que ele faz. Aí com um sinal eu conseguiria fazer, né? Ah, interessante. Quando eu fiz, eu já pensei direto na junta. Legal. Depois vou dar uma olhada nisso aí também. Agora, falando um pouco das conclusões aí que eu tive. Oi? Desculpa. Vou compartilhar aqui de novo. Eu acho que eu perdi aqui. Vou voltar para o slide. Voltou para o slide? Voltou. Conclusões. Falar um pouco aqui, porque o programa eu achei assim bem simples. Eu achei que ele é bem fácil a aprendizagem, né? Então, assim, comando simples, bem intuitivo. Eu achei um programa muito bom. Algumas funções que eu acho que talvez a versão gratuita aí não deixou a gente de usufruir, mas de forma geral um programa muito prático, assim, muito simples de usar. Até para importar a peça foi muito fácil de fazer. Aqui eu coloquei, né? Eu cheguei a gerar um mecanismo para aquele robô. Então eu modelei o robô Cuca, que ele é alaranjado, e consegui simular ele fazendo o movimento de girar o quadro. Mas aí quando eu adiciono o robô, ele também não aceita salvar. Então seria até, se fosse fazer assim, eu colocaria o outro robô, mas ele não aceitou. Oi? Uhum. A mesa e a peça. Eu consegui roda. Eu consegui ligar o quadro de bicicleta junto com o robô que eu fiz com o mecanismo. Eu acho que tem um jeito de você associar o eixo de referência. Então, quando um gira, o outro gira junto. Eu acho que eu consigo mostrar aqui, viu, André? Eu tenho ele aqui. Só o robô. Vou tentar mostrar ele aqui. Deixa eu ver se eu salvei ele aqui. Só terminar a conclusão aqui, eu vou tentar mostrar. Aí que só, né, reforçando, que até o rapaz falou lá naquela palestra para a gente, o processo de pintura, ele, claro, para quem vai fazer um processo de automatização desse tipo, ele tem que conhecer muito de pintura, né? Então, assim, claro, isso aqui é uma base, né, para servir como parâmetro inicial. Provavelmente isso aí vai exigir muito teste para ver se está ficando uma qualidade boa, onde tem que melhorar, né? Mas como aprendizagem aqui para mim foi muito bom. Eu achei que esse trabalho foi bem interessante.
Deixa eu tentar abrir aqui, que eu consigo mostrar o mecanismo que eu fiz, simulando aqui dentro do robô DK. Deixa eu tentar achar ele aqui, só um momento. Bom, aproveitando que o André, que o Kelvin deu aí, uma escapulida, é só lembrando que na aula que vem, quem apresentará então será o Vinícius e o Lúcio, e aqueles trabalhos que foram sorteados vai ser o André e o Augusto, não é isso? Beleza. Então tá. Dia 30/7, uma coisa. Beleza. Tô só lembrando, beleza? Vocês estão conseguindo ver a tela aí? Sim. Tá. Então, esse aqui é o robô que eu fiz, tá? Ele é um modelo. Você pode até ver que aqui está quadrado. Porque eu não quis fazer aquele recorte para simplificar. Esse aqui é o quadro de bicicleta, já está montado. E aqui é a função meu mecanismo. Aqui é o target 1. Se você colocar no target 2, olha só. Quem está girando, na verdade, é o robô. Mas eu fiz uma ligação entre ele e o quadro de bicicleta. O que você está chamando de robô aí, Kevin? Essa base alaranjada aqui? Base... Essa coisa alaranjada. Não. O que está girando é o disco, não é? É o disco. Isso. Tá. E aí o quadro está associado junto com ele. Tá certo. Aqui tem 3 corpos, tá? Tem o robô de 1 grau de liberdade, que eu chamei essa peça laranja. Isso. Com esse disco aqui. Que você desenhou. Essa peça aqui. Isso. Essa peça aqui é uma peça intermediária. Um flange, né? Isso, um flange. Mandrilho. E aqui o quadro de bicicleta. Tá certo. Legal. Então, bacana. Consigo aqui. Aqui agora tem que criar, né, o programa, né? Aqui eu já tenho os 2 targets. E aí, se eu criar o programa aqui, ó. Aqui, acho que vai dar. Né? J, colocar outro. O cachorro tá bravo aí. Legal. É por causa do furo, né? Você não tá vendo as bolinhas do furo rodar, né? Ah, tá. É porque o flange eu não coloquei, não. Eu coloquei só o quadro junto com o robô. Realmente eu deveria ter colocado ele também associado. Aí eu não sei se eu consigo 3, não. A mesa? Deixa eu ver a função. O ideal é pôr um ponto de referência nela aí, uma letra, alguma coisa soldada nela, né? Para ver ela girando, né? Aqui. Esse. Não tá dando. Cara, a verdade é a seguinte, quando eu fiz isso aqui, que eu tentei salvar, que não deu, eu abandonei. Mas eu tenho certeza aqui que eu tinha associado com o robô de 1 grau de liberdade, que é esse modelo aqui, tá vendo? Eu posso te mandar ele aí, se você quiser dar uma olhada, talvez te ajude. Aqui. Aqui. Você fala aqui, não? Sim, aí eu coloquei esse gripper aqui, ó. Essa aqui. Da setinha, não é?
É porque ele está com uma junta só. Só tem uma junta. Já está criado. Já está criado. Isso. Ô, André, aí você tem que usar esse gripper aqui, ó. Depois, embaixo do mecanismo, você cria o gripper. Eu não, acho que é tools aqui. Eu não vou lembrar onde é que é. Posso te mandar aqui. Isso. Add tool. Aí você vai colocar ele aqui, aparece essa ferramenta, e aí você consegue associar ela. Esse cara aqui, ó, esse cara aqui que está fazendo o mecanismo girar junto com ele, com a bicicleta, entendeu? Eu não lembro como é que eu fiz ele, não, mas foi esse cara. Isso é porque ela é cilíndrica. Tem um detalhe. Tem que pôr uma marca, né? Uma referência, né? Isso. Entendi. Ô, gente, excelente. Gostei demais. Eu tenho certeza que o Fagner gostou também. Vocês estão de parabéns. Eu acho que a ideia, vocês entenderam bem a ideia do trabalho. Quer dizer, a proposta era essa mesmo, a gente chegar nesse nível. Muito dentro da filosofia que eu sempre transfiro para o pessoal lá no laboratório, que é aprender fazendo, né? Acho que é mais ou menos por aí. Eu sempre fui assim, eu sempre gostei desse tipo de coisa. Queria agradecer a vocês pela apresentação e programar, então, para nos encontrar na quinta-feira da semana que vem. Não é isso? Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer falar alguma coisa, Fagner? Não, tranquilo. Gostei muito do que eu vi. Trabalho interessante. A essência foi captada. Claro que desde o início nós falamos que não queríamos que saísse aqui expert na programação, mesmo que até que o programa não permite isso também, né? E o pessoal falando que realmente ele deixa o computador um pouco lento, e olha que é a versão free, hein? Imagina se fosse professional, né? A ideia original era a gente usar o Workspace, né? Mas o Workspace nosso está meio desatualizado também, né? Se ele tivesse atualizado e com a versão que a gente tem, a gente poderia ter feito bastante coisa, né? Mas infelizmente teve aquele lance do 32 bits, o software está meio ultrapassado também, né? A versão que eu tenho. Uhum. Muito bem. Queria agradecer então vocês e marcar então para quinta-feira que vem a gente se encontrar de novo, beleza? Um bom fim de semana, fiquem tranquilos que a vacina está chegando, graças a Deus. E daqui uns dias nós vamos poder tomar cerveja junto, todo mundo. Não é isso? Se Deus quiser. Fique com Deus. Beleza. Um abraço para vocês, então. Um abraço, obrigado. Fagner, mais uma vez, muito obrigado, Fagner. Falou, pessoal. Falou, um abraço. Nós vamos ver aí que essa semana a gente deve ir no laboratório. Beleza. E a gente vai continuar conversando. Depois eu queria conversar, eu vou ligar para você, Fagner, para a gente conversar. Tá bom. Um abraço, gente. Fique com Deus. Obrigado. Valeu. Um abraço. Até mais.